Senhoras e senhores, bom dia. Hoje é dia de júri. Nós tínhamos julgamento do Tribunal de Justiça aqui 5 de dezembro, que é sempre complicado para recesso. Um juiz nos chamou para nomeação comudativa, está indo eu e a Karina. Primeiro júri que a gente vai fazer juntos. Ela já me acompanhou em vários, mas hoje vai falar comigo, também a Helena Plenário, fazer a exposição. Ele é um caso ainda que vai acabar sendo emblemático para nós, seja porque nós dois vamos dividir fala, e seja porque eu estou fazendo uma alteração no meu estilo de júri. Eu sempre gostei de trabalhar muito a prova, ler todos os depoimentos dos jurados, e esse a gente resolveu fazer diferente, resolveu contar uma história. Então aqui a gente está documentando para poder mostrar para vocês também, seja como é que é o júri, a advocacia estradeira. Já estamos atrasados, agora temos que correr para tentar chegar no horário do júri. Tem outra cidade aqui em Novo Hamburgo, próximo de Porto Alegre. E ainda assim também vai ser esse júri da mudança. Então vamos acompanhando aqui, com certeza que vocês vão gostar bastante. Aqui, lembrar esse ponto importante de que o palco só existe porque nós temos bastidores. Que eles são as mãos que executam. E o externo é o olhar social em um julgamento, né? Ali na introdução, acho que é legal a gente falar que é casado, tudo já. Acho que quando tu saudar o juiz, em vez de poluir o início da fala com os jurados, o que tu sente, assim? Estou dizendo que viemos da escola do Ministério Público. Que compactuamos com os mesmos princípios. Então... Muito bem. Doutor Matheus, onde a defesa vai hoje? E vamos então para o júri, que é uma tentativa de homicídio simples. O Luiz, que é o nosso assistido, pois somos nativos nesse processo, ele desferiu uma facada em um rapaz, um usuário de drogas, que em princípio, e essa será a sustentação inicial, estava agredindo ele com um pedaço de pau. Para tanto, temos... Resumindo, né, Matheus? Vamos um pouco mais longe. Os dois vizinhos pegavam antes no pau, brigavam, já tinha uma rixa antiga. Até que um belo dia, um resolveu estender um pouquinho mais, né? Aí a gente já tem muita versão controversa dentro do processo, né? Os filhos do réu, que foram testemunhas, sustentam que o pai tinha sido agredido antes, voltou em casa, chamou o filho para ir na ferragem. Só que quando ele chamou para ir numa ferragem, ele começou a comer uma laranja no inquérito policial. Que vira uma manga em juízo. E aí, por isso, ele pegou uma faca e saiu com essa faca de cozinha também para ir à ferragem. Quando ele chega na ferragem, o filho entra para comprar cimento cola, enquanto ele fica fora. Este usuário de crack, que já tinha brigado com ele mais cedo, o vê na frente da ferragem, se arma com um pedaço de madeira, começa a xingar o assistido, chamando ele de velho estuprador. Daí para baixo. E aí vai para cima do cliente. Em princípio desfere uma paulada e o cliente, com aquela faca que era para laranja, depois virou manga, vira uma arma, onde ele crava no tórax do rapaz, desfere um golpe de faca. Este golpe ele é o suficiente para perfurar o pulmão dele, dar um pneumotórax, uma hemorragia na parte externa da cavidade pleural. Que a acusação, ela sustenta que o nosso cliente, o Luiz, ele queria matar o Celso, que o golpe foi feio. E aí a gente está se perguntando como que pode alguém que era vítima de um homicídio ter saído da cena do crime, ter ido com a esposa até a casa, atirar pedra e levar paulada com outras pessoas junto. A gente tem uma divergência nesse caso, que ela é interessante, e aqui é um ponto que acaba sendo importante da defesa sempre raciocinar. A gente tem o assistido diz que ele sofreu golpes de madeira ali do craqueiro, e com isso ele pegou a faca e desferiu a facada para se defender, uma legítima defesa. A outra testemunha que sustenta isso é o filho, o Luiz, que estava junto, Leonardo, que estava junto com o Luiz lá na ferragem. E a gente tem o dono da ferragem que não vê a agressão, diferente do filho do Leonardo e do pai Luiz. Ele não diz que o Luiz foi agredido, ele diz que simplesmente chegou lá e viu o craqueiro com um pedaço de pau para um lado, o Luiz para o outro, ele nem vê a faca, cada um indo para um lado com a discussão tendo terminado. Mas quando perguntam se o Luiz estava lesionado, o Luiz e o filho sustentam que ele foi agredido, que inclusive estava sangrando no momento.
E o dono da ferragem, que é o Gilberto, já falecido, ele não diz isso. Inclusive, quando ele é questionado, ele diz, não, a única coisa que ele tinha de lesão era uma lesão no dedo que já foi de uma serra ali, que ele serrou o próprio dedo, né? Então ele afasta esse contexto de lesão. Dá para sustentar uma legítima defesa ali, com base no depoimento do assistido e do filho dele? Dá. Mas, estrategicamente, nesse caso... Junto com o depoimento do Gilberto. Claro, junto com o depoimento do Gilberto, que diz só que viu o craqueiro com um pedaço de pau na mão. Mas ficaria um pouco mais complexo. E o jurado, ele vai querer... Mais provas, ele vai querer a história que convence melhor. E o Gilberto, ele não fecha toda a história porque ele não fala da lesão do Luiz. Ele não sustenta que o Luiz realmente estava sangrando, que era uma lesão iminente. E o Gilberto morreu. Ele não foi ouvido em juízo, não deu para ouvir ele mais profundo. Então o que a gente vai ter que visualizar ali é que, como a gente tem dúvida da agressão, talvez fosse iminente, a gente vai sustentar ela, mas a gente vai dizer, principalmente a ausência de dolo, porque para mim isso foi ato reflexo. Se teve a agressão, foi um ato reflexo a facada. Se ela não existiu, ainda assim o dolo é inexistente, porque ninguém quer matar uma outra pessoa que é o seu desafeto, que já tinha havido uma briga no mesmo dia, com uma facada só. Peleia boa, eu e o Matheus a gente sempre fala sobre briga de cego com faca. É processo feio, conhece essa, Henrico? É processo feio, é briga de cego no 2x2, aqui de faca, uma coisa feia, ninguém tá vendo o que acontece. Agora a gente vai fazer um grande bolão, qual é a tua ideia aí de votos? Eu acho que a gente não dava pra vir pela legítima defesa, dava, mas aí vai se esgaçar, é réplica, tréplica, promotora querendo dar pulo, porque aí fica feio pra ele. Vamos pela desclassificação. Se a versão tivesse ficado extremamente coerente, que esse pra mim é o grande problema desse processo. A versão do réu era boa, só que os filhos desmentiram em algumas partes, ficou um pouco conflituosa aquela versão. E aí, sustentar a legítima defesa tem elemento no processo, mas é uma coisa que pode ter jurado que vai ter resistência. Agora eu tenho certeza que se a gente convencer eles que ele deu uma facada, saiu, ainda foi perseguido, ele não tinha intenção nenhuma de matar, porque até nessa perseguição ele poderia ter virado e desferido novos golpes. Ele poderia ter, aí sim, terminado o serviço, se fosse a sua intenção. E ali ele não faz isso, ele vai para casa, se recolhe, se tranca dentro de casa, e é um filho que sai para confrontar o Celso já lesionado, uma facada, e o filho sai para confrontar. Se fosse o Luiz, a intenção de matar tudo, ele teria saído para confrontar, ele teria ido de novo para terminar. Então é essa base para a gente oferecer um meio termo para o júri. Nem sempre o advogado ele tem que dar o seu show, ir no tudo ou nada, para poder se promover e depois dizer eu consegui a absolvição. Nesse caso a gente tem que ver qual é o melhor interesse. E ali eu tenho certeza que se a gente conseguir a desclassificação, a competência vai ir para o juiz. E o juiz ele é técnico. E realmente a gente tem dúvida se houve ou não a agressão. E na dúvida, o 386, inciso 7 do CPP diz que na dúvida se absolve. Então ao invés de tentar conseguir uma coisa que vai ser difícil, que é convencer as 7 pessoas que ocorreu aquela paulada, sendo que o Gilberto vem lá e diz, olha, ele não estava sangrando quando eu vi ele. Que é o que cai por terra ali, a agressão iminente ali, que é sustentada pelo Leonardo, que diz que o pai estava todo ensanguentado, e o próprio Luiz, que diz que estava ensanguentado também, quando o Gilberto, que é a testemunha neutra, diz que não, olha, não vi. Então, nesse contexto, ir para uma desclassificação, uma ausência de dolo ali, de matar, é o ideal. Por mais que possa confundir um pouco com a sustentação da legítima defesa, oferece-se meio termo. Deixa o juiz togado decidir isso, porque o juiz togado, com a técnica, ele vai ver que vai ter a dúvida, e na dúvida ele vai absolver. O bolão era sobre o placar de votos, doutor Matheus. O que vai sair hoje? Muita coisa. Um 4x0 pra nós. Né? 4x0, tá confiante? 4x0, nem vai ter que abrir. Se eu tomar um não, eu vou ficar muito triste. Isso é uma coisa que não se faz. Imagina? Acho que o mais importante hoje, Matheus, é a gente ter muita didática, sabe? Acho que simplicidade nos argumentos sempre são uma excelente estratégia. A gente ficar trabalhando muito detalhezinho, muita provazinha, acaba confundindo a cabeça e, querendo ou não, a sociedade, que são os jurados, né, eles tendem a ter mais confiança no Estado. Puder falar de uma forma simples, mostrar qual é o ponto desse processo.
Porque eu acho que pouco importa se foi de noite, se foi de tarde, se teve briga antes ou não. O ponto é, o cara queria matar ou não queria matar. Esse é a nossa linha central. E o ser humano, a gente estuda muito sobre isso, sobre linguagem de emoções, sobre comportamentos, e as pessoas que vão julgar hoje são humanos como nós, como eu, como o Matheus, como o Henrico. Eles também têm as suas questões mentais de observação, e a gente precisa se dar conta disso, com quem a gente está conversando, como que a gente vai conversar, o que a gente vai falar. Então, o meu papel hoje contigo, eu penso que seja te dar essa segurança, te dar essa confiabilidade de poder aparar arestas que eventualmente a gente esteja se confundindo, ou talvez não esteja tão claro, porque não pensem vocês que por mais que a gente advogue há 8 anos, a gente não fica com um friozinho, não bate às vezes aquela insegurança de e aí, será que vai dar? Será que a gente vai falar bem? Será que vai dar tudo certo? Será que os jurados vão gostar de nós? Tudo isso é um ponto de interrogação que a gente só descobre quem pisa em plenário. E por isso que o júri é tão bonito, porque a gente consegue sentir a emoção de todas as pessoas, de todo o caso, a gente consegue vibrar aquilo, né? Acho que o júri é um dos momentos mais bonitos que o criminalista tem, assim, dentro da sua jornada. E eu penso assim, quem faz um júri faz qualquer coisa, não acho? Ele é o maior desafio. Eu ainda ontem estava te falando, né? Olha, fazer júri é uma coisa que é complicada. Pega toda a agenda do dia, tranca, não é de um dia só, a gente vai pegar, tem que se preparar para o processo. Geralmente é um processo extenso, é um processo tenso, principalmente agora, né? A gente tem aquela questão do Supremo que diz que já dá para executar a pena logo após seja proferida, né, a sentença. Então a gente tem muita responsabilidade com o júri. É um momento que é ao vivo, é aquela sacada, é aquele poema, é aquela fala colocada no lugar certo. E isso gera, ao mesmo tempo que gera uma adrenalina boa, também gera uma tensão, né? Porque, pô, e se eu não falar? E se na hora eu não souber rebater melhor? Só que se a gente ficar no e se, o e se é algo que a gente não tem controle. A gente tem que buscar aquilo que a gente tem. Que é o quê? Uma boa fala, uma organização de raciocínio, uma energia correta, a mudança que eu comentei antes ali na estratégia de júri. E o júri vai ser perfeito para fazer esse teste, é isso. Eu era um cara que gostava muito de trabalhar a prova e desmerecer, de certa forma, uma forma elegante, mas era sempre meu intuito. Era esse tom, desmerecer o trabalho que a acusação tinha feito e, por vezes, a investigação. Que a gente sabe que a investigação de homicídio no Brasil, ela enfrenta muitas dificuldades, né? São os informantes que não querem falar, as testemunhas que não querem falar, ninguém quer se envolver, é cultural ninguém querer se envolver. As poucas pessoas que querem se envolver, por muitas vezes se embananam, porque elas querem se envolver tanto que acabam acrescentando informações irrelevantes e começa a gerar alguma contradição, querem aumentar ou diminuir a história, achando que elas são as donas da verdade, quando elas vão dar um ponto de vista. E tem a incidência de falsas memórias, porque um processo penal, principalmente do júri, demora muito tempo para a pessoa ser ouvida em juízo, e isso acaba gerando também um problema, porque por muito tempo essa pessoa já foi afetada por outras histórias, já contou essa história tantas vezes para outras pessoas, que já começa a acrescentar informações, suprimir informações importantes, né? A gente depende também da qualidade técnica da inquirição para tirarem as informações certas, que por vezes também acaba não acontecendo exatamente pelo calor do momento, lá principalmente na instrução da primeira fase. Então o júri é um procedimento complexo, ele é um procedimento bonito, ele é talvez o único hoje realmente procedimento oral que a gente tem dentro do processo penal, porque a audiência de instrução era para ter os debates, não se tem, é muito raro ter debates orais, e é ali onde a oralidade acontece, é ali onde o filho chora e a mãe não vê. E é um exercício muito bacana de uma característica, de uma habilidade que a gente precisa desenvolver, que é a flexibilidade. Sim. O júri, tu não tem querer prever tudo antes, é na hora. Ele te exige um raciocínio rápido e uma presença de palco. Por isso que quem não fez júri tem que fazer pelo menos uma vez. Porque depois que tu faz esse júri e passa por tantos momentos de exigência, de flexibilidade, outros atos, como por exemplo uma audiência, que é muito mais previsível, né? Ou uma sustentação oral. Sustentação oral,
se torna muito mais oral, ela fácil. não é interativa. Nenhum julgador vai me interromper para perguntar alguma coisa, para desmerecer a minha tese. Eu vou falar durante 10, 15 minutos que eu posso organizar um roteiro pré-pronto e ficar falando só ele, tá tudo certo. Ou eu posso simplesmente ir lá, falar qualquer coisa e deu. Agora no júri, a gente não tem isso. No júri é ao vivo, o promotor vai fazer intervenções, um jurado pode estar perdendo a atenção, alguma coisa do gênero. Então, ali a interação é ao vivo, né? A plateia, alguém pode acabar se manifestando. Tem várias circunstâncias no júri que são complexas. Agora pronto para a batalha. Mas fico muito feliz por hoje estar aqui na tua defesa, Luiz. Pode ter certeza que vamos fazer aqui um grande trabalho para o senhor. Excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito, doutor Flávio, é uma honra retornar a esse plenário do júri na comarca de Novo Hamburgo. Sempre gosto de ressaltar que nós compartilhamos dos mesmos princípios do Ministério Público. Nós somos filhos da casa, fizemos a nossa graduação na Faculdade do Ministério Público, nosso mestrado. Eu, em especial, iniciei a docência na Faculdade do Ministério Público, então tenho muitos amigos promotores de justiça. E quando Carlos Drummond desenvolve, dizendo que mesmo que tentem ver a verdade na sua plenitude, arrebentem as portas e vão ver a verdade, as pessoas ainda, cada um vai ver a verdade conforme o seu capricho, aquilo que eu quero ver, a sua ilusão, que é aquilo que eu acredito que estou vendo, e a minha miopia, que é a minha deficiência de visão. Então, um processo, se a gente consegue entender que um processo nada mais é do que um fragmento de verdade que vai sendo trazido por cada pessoa e assim a gente reconstrói uma história, o processo, ele não começa necessariamente no fato. E o Luiz disse pro filho Léo que deveria morrer. E ouviu o Léo, o Leonardo, dizendo: aqui não, pai, aqui não. E aí, enquanto se afastava, golpe surpresa pelas costas no tórax. O que foram fazer? Eles não falam. O que ocorreu 2 horas antes? O Celso não fala. O Celso só diz que viu o Luiz 2 horas antes. Mas omite o que pode ter acontecido.